Sim, ela tá em êxtase. Você não consegue olhar por muito tempo sem começar a se sentir desconfortável. Mas você tem que olhar. Você tem que olhar porque ali, condensada na pedra, que o Bernini transformou nessa coisa líquida, né? Existe algo que fala ao mais íntimo de todos nós. Hoje nós vamos falar sobre o êxtase, a partir da obra de um dos maiores escultores da história da humanidade, Gian Lorenzo Bernini, e da obra de uma das maiores escritoras da história da humanidade, Santa Teresa d'Ávila. Mas isso, evidentemente, após a vinheta. Olá, eu sou Diego e o tema do vídeo de hoje é o êxtase. A partir de duas experiências artísticas muito singulares. A obra escrita de Santa Teresa e a obra esculpida de Bernini. Note-se que eu não falei êxtase religioso, né? Até porque não é isso que me interessa aqui. O que me interessa aqui, né, é responder a seguinte pergunta: o que pode um corpo? Mas para responder essa pergunta é preciso entender o que o Bernini fez pela escultura. No seu livro de pintura, Leonardo da Vinci vai eleger a pintura como uma espécie de forma de arte superior em relação à escultura, né? Pelo fato de que para ele a pintura transmitiria melhor, de certa maneira, essa ideia de tridimensionalidade. E ao mesmo tempo a pintura seria capaz de retratar coisas como o vento, o sol, a chuva, né? Que na escultura não seriam possíveis. Daí o famoso conceito, né, na história da arte de paragone, né, que é o que o Da Vinci desenvolve ali naquele livro. Só que o Da Vinci nunca viu Apolo e Daphne, né, e nem muito menos o Rápido de Proserpina, de Bernini. Possivelmente, se ele tivesse visto essas duas esculturas, ele teria pelo menos repensado aí o que ele escrevia lá em aproximadamente 1490, né, quando ele estava pensando a respeito da anatomia, né, e da luz e da sombra. Antes de Bernini, a escultura costumava pegar o que era humano e transformar esse humano em divino. Só que ao mesmo tempo tirava a vida, né, tirava o corpo. O Bernini, por sua vez, procede de forma contrária. Ele transforma o mármore em carne. E a carne que ele transforma é viva, não é retorcida, dobrada, cintilante. Compare-se, por exemplo, o Davi de Michelangelo, que aqui tive que vestir, né, com uma pequena cueca ali, por conta do YouTube, com o Davi de Bernini. Nunca, antes do Bernini, né, na escultura, havia essa ideia de movimento de forma tão forte. O italiano era uma espécie de prodígio, né? Aos 16 anos ele esculpiu o Martírio de São Lourenço. E já nessa escultura o tema do êxtase se fazia presente, né? Especialmente a partir do rosto do santo. Segundo a lenda, assim que a carne tocou aliás, assim que o fogo tocou a carne do santo, né? Uma espécie de perfume começou a invadir o lugar, né? E o Lourenço teria inclusive brincado dizendo que eles podiam virar ele de lado porque aquele ali já estava assado. A mão que toca o fogo, né, e a pose a partir da qual o Bernini escolhe retratar essa figura, né, não é a pose de alguém que está sendo ali queimado vivo, né, é a pose de alguém que posa para um quadro, por exemplo. As esculturas do Bernini se impõem ao espectador, né? Não há como fugir delas. E ninguém, possivelmente em toda a história da escultura, esculpiu rostos como o Bernini. Só que em 1648, né, ele já com quase 50 anos, estava ali um pouco desgraçado artisticamente, né? Por conta do fiasco que tinha sido a sua construção da torre, né, na Basílica de São Pedro, que acaba tendo que ser demolida coisa de 11 meses depois, né? O Borromini, por outro lado, que era o seu grande rival ali, né, em relação à arquitetura, era, digamos, o artista da vez. O Bernini, naquele momento, precisava de uma espécie de milagre, né, para voltar a cair nas graças dos seus antigos patronos. Quem é melhor para operar um milagre do que uma santa, né? Teresa de Jesus nasceu em Ávila, na Espanha, e faleceu em 1582, né? Ela foi canonizada em 1622 pelo Papa Gregório XV.
Até hoje ela é a segunda escritora espanhola mais lida, né, ao lado do Miguel de Cervantes. Na escrita da Teresa já aparecem ali alguns aspectos dessa ideia, né, de sujeito moderno, né, no sentido em que ela se volta, de certa maneira, para esse interior do eu. Isso, inclusive, rendeu para ela muitos problemas ali, né, no momento em que ela vivia, né, na época em que ela vivia, especialmente levando em consideração o fato de que ela escreveu no século XVI, né, e ao longo do século XVI, a Inquisição espanhola era a mais dura de todas as inquisições. No livro da vida, né, a Teresa retira, de certa maneira, essa ideia desse Deus vigilante, né, e punidor, desse lugar no qual ele tinha sido colocado, né, que era, antes de mais nada, um lugar conceitual. E ela aproxima esse Deus da morada interior, né, ou seja, do corpo, da paixão amorosa. Então, antes de mais nada, né, é a partir da sua escrita que nós somos convidados a ver, não é, uma alma que se desnuda diante dos nossos olhos. Uma alma que, como diria o Frei Beto, né, escreve muito mais com a pele do que com a cabeça. A Teresa atravessa, de certa maneira, assim como São João da Cruz, né, que era inclusive seu discípulo, essa espécie de noite escura da alma, né? E essa noite escura acaba ofuscada pela experiência por ela narrada, né, desse arrebatamento místico. Esse corpo, né, que se oferece de forma tão gratuita ao êxtase, vai ser ele mesmo depois desmembrado, né, após a morte da santa, por aqueles que tinham, digamos, esse ímpeto, né, de pegar relíquias religiosas dos santos. Para Teresa, a experiência do sobrenatural era a realidade. E os eventos reais, né, tinham muita pouca importância para ela. Na obra máxima que ela escreveu, O Castelo Interior, ela apresenta dois conceitos fundamentais, né, o conceito das águas e o conceito da morada interior, ou das 7 moradas da alma. Esse livro hoje talvez muito mais interessante para os católicos, né, do que para os leitores em geral, mas ainda assim ali ela desenvolve esses dois conceitos bastante importantes. O livro foi escrito em 1577, né, depois de uma visão da Teresa, umas pressas ali e tal. Como muitos místicos, né, a Teresa, de certa maneira, não entende direito o que é que está acontecendo com ela, né? E o livro da vida, na verdade, ele só foi escrito porque os confessores da Teresa pediram, né, para entregar esse livro como uma espécie de documento para os inquisidores, a fim de que eles validassem as experiências místicas que ela narrava. O grande diferencial da Teresa, né, em relação a esses outros místicos, é o fato de que ela coloca o corpo no centro da experiência do êxtase. Ela entende que o êxtase não é apenas uma experiência da alma, não é? Mas sim do corpo. E aqui está o que ela descreve, né, em uma das passagens desse livro, né, que eu vou ler para vocês agora. Quis o Senhor que eu visse aqui algumas vezes essa visão. Via um anjo junto de mim, do lado esquerdo, em forma corporal. O que não costumo ver, a não ser por maravilha. Não era grande, mas pequeno, muito bonito, o rosto tão aceso que parecia dos anjos muito elevados, que parecem que se abrasam inteiros. Vi em suas mãos um dardo, de ouro, grande. E no final, na ponta me parecia haver um pouco de fogo. Ele parecia enfiá-lo algumas vezes em meu coração, e chegava às entranhas. Ao tirá-lo, me parecia que as levava consigo, e me deixava toda abrasada. Era tão grande a dor que me fazia dar aqueles gemidos, e tão excessiva a suavidade que põe em mim essa enorme dor, que não há como desejar que se tire. Não é uma dor corporal, mas espiritual, ainda que não deixe o corpo de participar em alguma coisa e até bastante. Os dias que isso durava, eu ficava parecendo abobado. Não vou comentar, né? Vou deixar a interpretação aí disso para vocês. O Bernini, então, em 1648, né, comissionado para fazer um conjunto escultural, né, numa capela da igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma. Ele escolhe justamente esculpir o êxtase de Santa Teresa. Diz a lenda que um século depois, um crítico de arte francês, né, que fazia lá um tour pelas catedrais de Roma, né,
quando chega de frente para essa escultura, fala: ora, se isso aqui é o êxtase divino, eu conheço muito bem, né? É evidente que nós hoje, ao olharmos para esse conjunto todo ali, né, da escultura, podemos até pensar, né, que os efeitos cênicos, de certa maneira, são muito exagerados, né, como era, inclusive, uma das principais características do Barroco. Mas naquele tempo não havia nada que pudesse expressar de forma tão crua, né, esse fervor religioso, tal como essa escultura do Bernini. O Bernini capta as palavras barrocas da santa de forma quase literal. Ele abandona, né, de certa maneira, todas as convenções que até então se tinha, né, a respeito da escultura. Porque o que ele quer levar ao seu espectador é um extremo da emoção. E esse extremo da emoção tinha sido evitado, né, na escultura em favor de uma certa seriedade, né, de uma certa grandeza, etc. Bernini entendeu como ninguém as palavras de Teresa, né? O que ele coloca diante dos nossos olhos, uma espécie de experiência interior na qual a consciência se rasga, não é? Ela se dilacera a si mesma. O corpo da Teresa não é aqui representado de forma alguma como o corpo de uma freira de 50 anos, tendo ali seus acessos e sendo auxiliada pelas outras freiras que estão ao seu redor, né? Ele é um corpo que se encontra aberto, não é? Dissolvido, entregue para um sentido que está além da linguagem. Por isso a santa, né, na escultura do Bernini, nada mais é, na verdade, do que duas mãos, um pé e um rosto, né? Todo o resto é essa espécie de substância líquida, né? Essa coisa indefinida, que se torna ainda mais caótica, né? Se nós compararmos ela com o querubim ali que se encontra acima dela, né? O que o Bernini e a Santa Teresa fazem, então, a partir da sua arte, é nos convidar para olhar para o interior da experiência humana, para aquele lugar nu, no qual toda a verdade da existência, de certa maneira, se eleva do chão, né? Como Santa Teresa na escultura. Olhar para essa escultura e ler o livro da vida de Teresa é aceitar esse convite, de certa maneira, né? Mas é preciso ter cuidado, porque existem certas coisas que, depois de vistas, não podem ser mais esquecidas. E você? Tem medo de olhar por esse buraco da fechadura? Ou não? Eu sou Diego e até a próxima.